para muitos o confronto que tende a trazer o maior tom de desequilíbrio nessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro, nesse sábado às 18 horas e 30 minutos, em um dos confrontos que abre a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, tem São Paulo e Sport no Morumbis. E é uma avaliação que parte e que vai muito além de é uma equipe que está voltando da Série B e vai jogar no Morumbis diante do São Paulo, uma equipe consolidada na Série A. É uma avaliação que vai muito além disso daí. Se tem um São Paulo com uma consistência de jogo, se tem um São Paulo com uma identidade de jogo implementada pelo Zumbildia e de um bom campeonato paulista chegando até a semifinal e caindo de uma forma um tanto quanto polêmica diante do Palmeiras. Do outro lado, se tem um Sport que caiu na primeira fase da Copa do Brasil diante do Operário de Várzea Grande sem conseguir desempenhar minimamente bem, que apesar da classificação antecipada na Copa do Nordeste não conseguiu convencer também, e também no Campeonato Pernambucano, apesar de ser finalista e ter vencido o primeiro jogo da final, foi longe de ser um campeonato estadual em que o Sport conseguiu convencer. Vou trazer prováveis escalações das duas equipes, como o Sport pode ser competitivo no Morumbis, como o São Paulo pode também fazer valer esse favoritismo, o São Paulo que não conta com o Lucas Moura, mas antes vou pedir para você ficar à vontade aqui nos comentários, deixar a sua participação, deixar o seu placar para esse jogo, deixa o joinha também aqui no vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o link para mais conteúdos como esse. Já tem vários vídeos sobre o Campeonato Brasileiro, fique à vontade para passear aqui no canal também. Mas bora lá, assim, acho que de longe, olhando todos os jogos que se tem no Campeonato Brasileiro dessa primeira rodada, São Paulo e Sport tende a ser o jogo com o maior tom de desequilíbrio. Isso passa por uma avaliação, mas não única minha. É uma avaliação que se tem da imprensa pernambucana, é uma avaliação que se tem também da imprensa paulista e dos torcedores do Sport também. É um esporte que gera muita desconfiança, não a partir do elenco. Acho que o Sport entre as equipes da Série A, e não é um achar, é um fator. Se tem um Sport que teve um alto investimento, chegada de Sérgio Oliveira, a permanência do Lucas Lima, a chegada do Pablo, a chegada do Paciência, tem um Lene Lobato que individualmente se comporta bem, teve a contratação também do Carlos Alberto, então está longe de ser um Sport frágil no quesito individual. E está longe também de ser um esporte maduro, e isso é o grande problema do esporte. As escolhas do Pepa, isso é um grande ponto de observação, elas fizeram com que o esporte chegasse à primeira divisão do Campeonato Brasileiro sem uma identidade. O giro que teve no Campeonato Pernambucano, o rodízio que aconteceu durante a Copa do Nordeste também, isso fez com que o esporte não chegasse ao seu ápice de amadurecimento, principalmente avaliando o jogo coletivo. Se dá para citar alguns problemas que o esporte tem no grupo individualmente, dá para citar a fase defensiva. Se tem um Hereda que vem se comportando bem, mas está longe de ser um lateral, na minha opinião, de uma primeira divisão. Se tem na lateral esquerda o Igor Cariús, que já atuou pela primeira divisão, mas entendo que a nível de meio ataque do esporte se tem uma fragilidade clara do esporte na linha defensiva. E diante desse esporte sem uma identidade, diante desse esporte sem uma regularidade e de um jogo coletivo que não amadureceu ainda, você tem um São Paulo que teve uma grande primeira fase de Campeonato Paulista e principalmente com a identidade de jogo. Por mais que ele possa ter oscilado em algum momento ou outro da primeira fase do Paulistão, mas se tem um São Paulo mais preparado, um São Paulo pronto para começar o Campeonato Brasileiro, e isso eu não consigo ver muito do lado pernambucano, isso eu não consigo enxergar muito do lado do esporte. É o São Paulo que tem problemas. Vamos lá começar a montar as prováveis escalações, depois das prováveis informações de transmissão também. Mas bora lá, começando com o São Paulo. São Paulo deve ter o Rafael no gol, e aqui é uma unanimidade no fator de o goleiro titular do São Paulo para a temporada. Deve ter Cedric na lateral direita, a dupla de zaga com Arboleda e com Alan Franco. Então se tem aqui uma manutenção, uma base do que foi a linha de zaga da última temporada. O Enzo na lateral esquerda, meio de campo
com o Luiz Gustavo, com mais poder de contenção, com maior obrigação defensiva. O Alisson sendo meia central, tanto para dar um suporte defensivo ao Luiz Gustavo, como também para ajudar na construção de jogo por dentro do São Paulo. Pelo lado esquerdo, o Oscar, pelo lado esquerdo, mas puxando para dentro também, atacando o fundo, o Oscar. Luciano está cotado para iniciar o confronto, também nesse segundo atacante por dentro. Se tem uma dúvida para a ponta direita, para esse lado aqui do ataque, o Lucas Ferreira é o nome mais cotado para começar esse jogo. Lembrando, Lucas Moura não joga a primeira rodada do Campeonato Brasileiro e tende a não jogar também na estreia da Libertadores. E aqui no comando do ataque, a figura do Calheri. Assim, é um grupo que teve a manutenção de uma base, se olha para o gol, se olha para a linha de zaga, olha para o meio de campo, teve a chegada do Oscar na linha de frente, teve a permanência de Luciano e Calheri na linha de frente também. É um São Paulo que tem uma manutenção de algumas peças importantes das últimas temporadas e tem um fortalecimento também de outros pontos, mas principalmente o grande ponto que eu trago de observação sobre esse São Paulo contra o Sport é o fator coletivo, de um amadurecimento maior e de um São Paulo que, olhando para esses homens da linha de frente e avaliando aqui a linha defensiva do Sport, é um São Paulo que tende a levar vantagem. E já falando sobre o Sport, Kaique França deve ser o goleiro. Na lateral direita, Hereda, revelado pelo Náutico, com passagem pelo CRB recente, um lateral de mais apoio do que de lado defensivo. Olhando para a dupla de zaga, se tem o João Silva e a presença do Chico. Acredito que o Chico foi revelado pelo Sport, ele tanto pode jogar como um zagueiro, como ele pode atuar também como um lateral esquerdo. Então tem aqui a figura do Chico, e um Chico que teve uma boa passagem pelo Novo Horizontino, na temporada passada no Campeonato Paulista, por empréstimo. Então atenção ao nome do Chico, talvez numa primeira divisão, não sei até que ponto tecnicamente ele pode corresponder. Do lado esquerdo tem o nome do Igor Cariús. No meio de campo, um dos problemas do Sport, teve o nome do Zé Lucas, um jogador de 16 anos da base do Sport, que ganhou um pouco mais de espaço a nível de campeonato pernambucano, também em jogos da Copa do Nordeste, por conta do fator de um Sport que olhou muito para o meio ataque, mas a função de primeiro volante o Sport demorou a encontrar, demorou a encaixar. E aí se tem o Rivera como esse homem do meio de campo um pouco mais recuado, o Sérgio Oliveira como uma das principais referências técnicas do Sport, e atenção a esse nome, não só nesse jogo, mas no Campeonato Brasileiro, um dos bons nomes que tende a ser do Brasileirão. É um nome de construção um pouco mais atrás, fechando um pouco nessa linha de meio de campo. Não é um 10, apesar de poder atuar, e acredito que ele pode atuar muito bem como um 10. Segundo homem do meio de campo, porque o primeiro é o Lucas Lima. O Lucas Lima deve começar esse jogo como titular. Se tem a figura do Barleta como uma peça também que pode começar entre os titulares. O Gustavo Maia também. Aqui, essa provável escalação eu peguei no lance. Tiveram outros nomes com um pouco mais de destaque, talvez até com um pouco mais de espaço no Sport, como o nome do Carlos Alberto, que chegou do Botafogo, e como o nome do Lênin Lobato, que foi muito bem nesse início de ano, que vai sendo muito bem nesse início de ano. Tem o Paciência ou o Pablo como opções para a linha de ataque para 9. Acredito que o Pablo seria uma escolha talvez um pouco mais interessante, mas o Paciência vem ganhando uma certa preferência. Acho que individualmente, quando se avalia o esporte do meio para frente, não é um esporte frágil, muito distante disso. Vejo algumas preocupações quanto aqui à linha defensiva, mas principalmente a partir também do fator meio para frente, é um esporte que encontra muitas dificuldades para construir o jogo coletivo. E talvez um São Paulo que, jogando como mandante, vá jogar para frente, vá tentar se fixar no campo de ataque, pode abrir uma margem para o Sport tentar se fechar e jogar de uma forma mais reativa, que pode ser algo, se a linha defensiva do Sport conseguir sustentar, pode ser algo até que bom. Mas eu entendo que se tem um favoritismo claro aqui do São Paulo e de uma tendência sim real de desequilíbrio, mas repetindo, é uma tendência de desequilíbrio
que passa muito além de é uma equipe que está retornando da Série B diante de uma equipe consolidada na Série A. Acho que é uma tendência de desequilíbrio muito a partir de um início de trabalho, início de 2025 do Sport, que não foi o ideal a nível de preparar a equipe para a primeira divisão. Teve muito rodízio, teve muito teste, mas pouco amadurecimento coletivo. São Paulo já se tem uma identidade, o São Paulo coletivamente entendo que tem um encaixe maior. Trazendo aqui para vocês a rodada, né, colocando aqui os jogos de sábado: Juventude e Vitória, Fortaleza e Fluminense, Grêmio e Atlético, São Paulo e Sport, o confronto também de Cruzeiro e Mirassol e Flamengo e Internacional. Inclusive, sobre esses outros jogos eu coloquei os favoritos e também fiz um simulado do que eu esperava para essa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Estou aqui para falar sobre transmissão, onde você vai poder acompanhar esse jogo específico de São Paulo e Sport com imagem, tanto pelo Premier como pelo Sport TV. São os dois veículos de transmissão para essa partida. Acredito em uma vitória do São Paulo, acredito que realmente tende a ser o jogo mais desequilibrado dessa primeira rodada do Brasileirão. Fique à vontade para palpitar aqui abaixo, à vontade também para deixar um pouco da sua opinião. Vou ficando por aqui, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o link para mais conteúdos como esse. Até a próxima!